ouvir a mensagem de hoje, que tem por base o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 1 até o 3. E destacamos o versículo 3, que diz assim: O apóstolo Paulo lhes explicava e provava que o Messias precisava sofrer e que depois de morrer tinha de ressuscitar. Ele dizia: Este Jesus que estou anunciando a vocês é o Messias. O tema de hoje é: Jesus é o Messias prometido. Nós já sabemos desde a nossa infância, desde bem pequeninos, que Jesus é o nosso Salvador. E nós aprendemos muitas coisas, mas isso ficou logo gravado em nossa mente, porque após o batismo, após ouvir a palavra do Senhor, de nós crermos também em Deus, nós ficamos felizes em saber que Jesus é o nosso Salvador. E esta alegria é uma alegria que vai acompanhando todo o tempo a nossa vida. Ela não muda, ela só fica, quem sabe, até mais aperfeiçoada. E saber que Jesus Cristo é o nosso Salvador é algo muito espetacular. É uma riqueza incalculável. Mas só saber também não resolve. O que resolve é crer em Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. O apóstolo Paulo e também Silas estavam num local onde tinha muitos judeus. E os judeus daquela época ainda eles guardavam o sábado para adorar o Senhor. E eles não se importaram com isso e foram lá na sinagoga, onde eles ouviam a palavra do Senhor. E ao entrarem lá, logo foram convidados a falar. O apóstolo Paulo então pôde falar que o Messias que era prometido no Antigo Testamento nada mais era do que Jesus Cristo, o Salvador. E ele estava anunciando esse Salvador Jesus. Prontamente, muitas pessoas acreditaram em Jesus Cristo, o Salvador. E estas pessoas tiveram uma fé muito forte em seus corações. Mas, sempre tem um mas. Mas tem sempre aquele povo que quer destruir. Isso acontece muitas vezes em congregações, em igrejas enormes ou pequenas, em cidades avançadas ou retiradas, ou então no nosso convívio, até entre parentes pode acontecer, de um grupo de pessoas que não é fiel a Deus, não crê em Deus, e eles tentam estragar tudo isso. E aqui vieram aqueles judeus fanáticos, mesmo a linhagem daqueles que levaram Cristo para a cruz. E eles vieram para destruir toda a palavra que o apóstolo Paulo tinha pregado. Alguns, eles recuaram na fé e abandonaram a fé em Jesus. Outros foram conservados na fé. Nós percebemos que nas perseguições é aí que se testa quem tem a fé verdadeira ou quem é um faz de conta. Quando estamos enfermos, nós clamamos ao Senhor. Quando temos prejuízos financeiros, nós clamamos ao Senhor. Quando o mundo está em guerra, ou o nosso país está em guerra, ou então pessoas corruptas administram o país, nós clamamos ao Senhor. Mas nós clamamos e pedimos a ajuda de Deus e confiamos no Senhor. E se Deus permite que essas coisas venham a se prolongar, isso é uma questão da decisão dele. Quanto a nós, ficamos firmes na mesma fé. Nós não desistimos da fé. Mas tem muita gente que desiste da fé quando as coisas vão bem ou quando as coisas vão mal e abandonam o Senhor. O apóstolo Paulo, ele deixa numa ênfase bem grande. Nós poderíamos falar muitas coisas,
Mas o que nos interessa é falar que Jesus Cristo é o Messias prometido lá no Antigo Testamento, é o nosso Salvador. Nós também podemos entender de muitas coisas bíblicas ou extra-bíblicas, mas o que realmente importa para nós é sabermos aquilo que o apóstolo Paulo falou, que Jesus é o Messias prometido lá no Antigo Testamento, a começar quando Deus falou para Adão e Eva do descendente que iria esmagar a cabeça da serpente, que seria o nosso Salvador. E Jesus, de fato, fez essa obra da cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Não tem outro Salvador, é exatamente esse. Por isso, nós queremos crer com muita força sempre em Jesus Cristo como o nosso Messias, o nosso Salvador. Amém. Vamos orar? Querido Pai Celestial, conserva-nos firmes nesta fé, em Jesus Cristo como o nosso Salvador. Amém.